Quem de nós não está cansado de tanta injustiça nesse mundo? Nós vemos dia a dia, vemos pela televisão, vemos nos jornais, vemos nas pessoas. A injustiça maltrata o ser humano e nós estamos, em verdade, cansados de ver tanto dela. Mas este salmo que nós vamos estar olhando para ele hoje, o Salmo 58, termina com um entendimento claro e preciso daquilo que Deus faz, daquilo que nós podemos esperar de Deus, em função desta tragédia, se eu pudesse dizer assim, que nós estamos vivendo. Eu te convido a abrir comigo no Salmo de número 58, este salmo que traz mais uma vez este tema de injustiça, de pessoas, que faziam contra o salmista, contra o rei Davi, o desejo do coração dele para que Deus fizesse justiça, para que terminasse com este sofrimento e o agir de Deus em seu favor. Diz assim o Salmo de número 58, acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens. Antes, no coração forjais iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente, são como víbora surda, que tem tapado os seus ouvidos, para não ouvir dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escoam, se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços, como a lesma que se derrete, assim se vão. Como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as nossas panelas, serão arrebatados. Assim os verdes, como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança. Lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Queridos irmãos, ao ler este salmo, eu chego à conclusão que nós conhecemos na nossa vida, no nosso dia a dia. A injustiça do ser humano é um fato. Nós não podemos esconder, claro, que há um senso ético, muitos de nós, dentro da religião, se assim pudesse dizer, e digo religião porque não só os que são nascidos de novo, mas outros que são religiosos, há uma busca à ética, mas a verdade que o Salmo e que Deus, por este Salmo e outros escritos, nos mostram, é que a natureza pecaminosa do homem, ela é, como diz o nome, natureza dele. O homem, para romper com a sua natureza de pecado, de maldade, de injustiça, algo tem que ser trocado, tem que ser mudado dentro dele. Há, como diz o texto bíblico, que nascer de novo. E isso só pode acontecer com o novo nascimento em Cristo Jesus. Então, aqueles que são ímpios, aqueles que estão desviados da verdade, aqueles que desconhecem a verdade, aqueles que não aceitam a Deus como Senhor de sua vida, não olham para a palavra de Deus com temor, enfim, são ímpios, todo o tempo estão lidando e praticando em dimensões diferentes a injustiça. É verdade que na prática são dimensões diferentes, mas o cerne de onde provém do coração, e é uma das coisas que este salmo volta a nos fazer entender, é que esta iniquidade provém do coração. O que a pessoa faz vai depender do que ele tem acesso a fazer. Dá para entender? Mas a iniquidade em si, ou seja, a semente que gera a maldade, ela provém do coração do homem. E o homem sem Deus, ele é ímpio e ele é injusto por sua natureza. E aí nós vemos o salmista pedindo a Deus socorro, pedindo a Deus que os pare de alguma maneira, pedindo a Deus justiça. Cansado como nós estamos de ver
tanta injustiça, e aqueles que são, como dissemos, a raiz é uma só, mas o poder de fazer depende dos recursos que cada um alcance, e há tantas pessoas neste mundo com recursos extraordinários em termos de posição ou dinheiro ou o que seja, e que estão fazendo maldades atrozes, e nós nos cansamos da injustiça. Esta é a realidade. Nós estamos cansados dela. Mas este texto traz para nós uma palavra de consolo quando nós entendemos aquilo que nós já falamos sobre a realidade que é do coração do homem, quando nós entendemos que nós pedimos socorro, mas no versículo 10, a palavra diz que a vingança do Senhor chegará. E a vingança de Deus não é em relação diretamente ao homem. A vingança de Deus, a ira de Deus, biblicamente, quando nós a estudamos, não é contra o homem, mas contra a injustiça, contra a maldade. Portanto, Deus está contrário àquilo que nos ofende, porque o que nós sentimos ofendidos, como humanidade inclusive, é o fruto da injustiça e da maldade, que nasce do coração do próprio homem. Mas a palavra de Deus diz que ele vai se vingar disso. E apesar dele não estar contrário ao homem, é o homem que carrega. Portanto, ao homem que a carrega, cabe render-se ao Senhor, ao caminho da luz, que é esta palavra. Como diz o texto em João, a luz veio a este mundo, mas infelizmente muitos não receberam, porque amaram mais as trevas, porque as suas obras, olha aí, eram más. Então nós vemos este conceito claro na Bíblia. E o pecador, aquele que pratica injustiça, o que ele deve fazer é reconhecer que é uma verdade. Muitas vezes a pessoa não quer reconhecer, quer apontar o outro, fruto do pecado. Não é? Quando Eva pecou, quando Adão pecou, logo falou foi Eva, e a Eva disse foi a serpente. Isso é natural do pecado. Mas o que o pecador tem que fazer é olhar para si e entender que a palavra não está mentindo, que o seu coração verdadeiramente é odiento, que quer tomar vantagem das pessoas, que pratica injustiça, mesmo que na sua mente, na sua ética, ele não concorde necessariamente com aquilo, mas como nós dissemos, provém do coração. Mas o fim deste capítulo nos traz uma palavra que não parece tão poderosa, mas é. E qual é ela? É que há um Deus no céu que é justo. Ele vai se vingar da injustiça. E nós, como pessoas que sofremos pela injustiça, devemos encontrar paz de que este Deus fará. E o que acontece conosco muitas vezes é que, assim como o salmista, e não só Davi, mas outros salmos e outras pessoas que nós vemos no texto bíblico e na nossa realidade hoje, nós às vezes não enxergamos a tempo a justiça de Deus, ou seja, parece que não vem tão rápido como nós precisávamos ver. Mas o fato é que apesar de que não vem imediato ou no tempo que eu esteja esperando, glória a Deus. Quando nós olhamos para trás na nossa vida, os anos se passam, os dias, os anos e até as décadas. E nós olhamos para trás e descobrimos a história de um ou do outro e olhamos para aquilo que ficou no passado, nós vamos seguramente ver que Deus é Deus. E é como termina este salmo. Diz, o justo vai se alegrar quando vir a vingança de Deus. Ou seja, o dia da vingança vai chegar. E não é que nós nos alegramos pelo terror da pessoa, mas pela justiça de Deus. E ele vai chegar. E para mim, a coroa deste salmo é o último versículo que diz, então dirá o homem. E aí não fala do crente, não fala do justo. Ou seja, para todo homem verá. Todo homem entenderá. O quê? Deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Aleluia! Então nós ouvimos a voz de Deus neste salmo, trazer uma palavra que deveria ser repetida em nossa alma, principalmente quando nós lidamos com esta questão da injustiça. Haverá o dia, aleluia. Pode não ser hoje,
mas haverá o dia que o Senhor fará justiça e nós temos que entregar na mão dele. Na verdade, não há melhor solução, porque nós não podemos fazer melhor. Aleluia. Nós não alcançaríamos, nós não poderíamos fazer em verdade muito. Somos, na maior parte das vezes, vítimas. O ser humano é muito pequeno, é muito frágil. Um rei como Davi, um homem guerreiro como Davi, era frágil. E que somos nós, eu e você? No entanto, há um Deus que é todo-poderoso. Aleluia! E ele é um Deus justo e de justiça. Não cairá em justiça sem que por ele seja pesada. Lembra-se da mão que apareceu na frente daquele rei que escreveu, a sua sentença: pesado foste na balança. Este Deus que nós servimos é aquele que pesa as injustiças dos homens. E eu termino repetindo estas palavras que foram bálsamo e segurança para o meu coração. Um dia, seja ele qual for, aleluia, todo homem dirá: verdadeiramente há uma recompensa para o justo. Não só nas nossas vidas aqui é recompensador ser justo, há muitas promessas na Bíblia. Mas o dia de amanhã no céu será a recompensa final para aqueles que permaneceram no caminho da justiça, nós que entramos nele pela fé em Cristo Jesus. E deveras ou verdadeiramente, há um Deus que julga na terra. Amém.